Muito boa noite, estamos chegando aí na sua casa, você está chegando na nossa casa. Na casa da impossível. Boa noite, senhores telespectadores, nós estamos chegando aí na sua casa com as informações, com as notícias do dia de hoje. Está entrando no ar a Atualidades Pampa, deste dia 22 de março de 2018. E um dia muito, como é que eu digo assim? Triste. Triste. Obrigada, Gustavo Vitorino. O Gustavo Vitorino vai explicar por que é triste. Eu acho que o STF hoje ainda não terminou, mas está se apequenando de uma forma assustadora. O STF está se apequenando de uma forma assustadora. Como está conduzindo essa sessão de julgamento do habeas corpus do Lula. Primeiro, houve um proselitismo desnecessário no julgamento de uma questão inicial. Eu acho que a forma como foi conduzido, quando um ministro diz: senhores, eu tenho que sair da sessão de julgamento porque eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro, que eu tenho um compromisso amanhã de manhã, eu marquei avião às 7 horas, 7h30. Um ministro do STF que só trabalha terça, quarta e quinta. Aliás, quinta, o ministro Toffoli reclamou de estar trabalhando, porque disse que é uma sessão extraordinária, com cara de sessão ordinária, coisa e tal. Então, reclamou de trabalhar na quinta-feira. Ministros, vou repetir, ministros altamente remunerados, com altíssimos privilégios, que trabalham só terça, quarta e quinta. Aí não vê que esse papo que trabalha segunda e sexta, é conversa com boi dormindo, trabalha não. E aí o ministro pede para se retirar da sessão que está decidindo os rumos do país, a ética e decidindo os rumos da própria justiça do Brasil, porque tem um compromisso no Rio de Janeiro, onde vai assumir como presidente não sei que lá, não sei onde, da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho que também está aprontando as dela. Depois eu vou contar uma mais tarde. O ministro diz isso, que vai sair da sessão de julgamento de uma questão que decide os destinos do país na mais alta corte, porque vai assumir de presidente, não sei de que, um compromisso que assumiu no Rio de Janeiro. Só faltou alguém dizer: olha, vamos interromper a sessão porque eu quero assistir o Atualidades Pampa pela internet. Eu hoje passei... Eles aprenderiam alguma coisa. Eu hoje passei a ter vergonha. Sabe aquela coisa, Magda, da vergonha alheia? Sim. Quando da votação do impeachment da Dilma, que a gente passou a conhecer as vísceras do nosso parlamento, e eu passei a me envergonhar do parlamento que eu tenho, hoje passei a me envergonhar da mais alta corte brasileira. Pois é, né, Gustavo? Porque a gente vem dizendo alguma coisa, assim, mas fica tudo no... mas hoje foi muito desagradável. 4 horas para julgar uma preliminar. A cara que tem formação jurídica sabe o que eu estou dizendo. Uma preliminar... É preliminar. Você vota e fundamenta em 2 minutos, 3 minutos. Teve ministro fundamentando uma preliminar em 20 minutos. Não, e teve, por exemplo, a Rosa Weber falou muito mais do que isso. E teve um achincalhamento da segunda turma para a primeira turma, de novo do Gilmar Mendes, que interrompeu. O seu Gilmar Mendes levantou no meio da sessão, dizendo: mas o que vocês fazem na primeira turma? O seu Gilmar Mendes levantou no meio da sessão, saiu da sala, saiu do STF, pegou o carro e foi para local incerto e não sabido e retornou algum tempo depois. Que horror. Ninguém sabe o que ele foi fazer, onde ele foi. Eu estou falando da mais alta corte do país, que está decidindo uma questão jurídica que envolve a ética no Brasil, que envolve o respeito à lei. Aí você leva 4 horas para julgar uma preliminar, Carla. Uma preliminar. Quem se salvou foi a Raquel Dodge. Foi quem salvou a ela, que a gente tinha tanto medo. Até o advogado do Lula, eu com todo o respeito que merece, doutor Batoque, a sua história, mas, você estava num julgamento no Brasil. Aí ele cita, que é perfeitamente compreensível, a citação doutrinária do advogado que defendeu Luiz XV. Aí começa a relatar a defesa e as citações do advogado em francês.
Pô, se eu sou um ministro brasileiro, eu interromper. Desculpe, doutor. E levou um tempão, né? Mas eu gostaria que o senhor, por favor, o senhor fizesse a sua manifestação em português. O senhor Até porque eles uma manifestação na mais alta corte brasileira. A mais alta corte não consegue entender as próprias leis ou diverge completamente das próprias leis. E como é que ele vai trazer uma outra legislação, um outro exemplo? O cara vai citar o advogado do Luiz XV. Não, foi longe. Pô, respeito a história, tudo bem, mas, por favor, nós estamos na mais alta corte brasileira, em que as citações têm que ser feitas em português, e essas demonstrações de erudição soam como tratar como babaquice a corte brasileira. E levando em conta que eles não estão mais no seu recinto fechado, eles estão na televisão. E as pessoas também estão na televisão porque querem transparência. E aí, vou falar em francês... Chicão, hoje eu entendi, Chicão, por que nós somos um país de bananas. Porque depois de conhecer o parlamento brasileiro nas suas entranhas, hoje eu conheci a mais alta corte brasileira nas suas entranhas. E eu entendo por que nós temos esses executivos medíocres, corruptos, e que nós somos uma nação de bananas. Que é um exemplo porque os negativo, poderes brasileiros, os poderes brasileiros são poderes de banana, infelizmente. E é bom frisar e deixar bem claro que isso foi a análise de uma preliminar, se poderiam ou não, se vão ou não vão analisar o mérito da questão, porque o mérito, se ele será preso, se ele não pode ser preso, isso vai ser analisado no dia 4 de abril. Então, nessa preliminar, ficou o placar de 7-4 de que eles vão analisar o habeas corpus preventivo que foi pedido pelo ex-presidente Lula. No dia 4, eles vão analisar o mérito. Mas, na sequência da preliminar, eles começaram a analisar a liminar da liminar. Essa liminar da liminar é incrível. Se ele pode ser preso durante esse período, já que adiaram para o dia 4 a decisão do mérito. Ou seja, se submetem a ele. Não, exatamente. O Marni, eu tô passo. A tautologia que foi criada hoje, para quem não sabe, tautologia é a palavra que significa monstruosidade, algo deformado, algo mal interpretado, algo fora de contexto, uma visão de algo que nasceu completamente fora da compreensão ou dos fatos. A tautologia que está sendo criada no STF, porque eles não estão fazendo um precedente, eles estão criando um monstro, eles estão dando uma liminar em sede de habeas corpus. Gustavo Vitorino, a coisa tá... A liminar da liminar. Não tem no regimento interno, não tem na legislação brasileira, não tem em lugar nenhum. Não tem na história do STF uma barbaridade como essa. Eles estão criando isso. Sabe? E eu vi manifestações de ministros, a gente vê o seu Toffoli, o seu Lewandowski, eles são praticamente advogados de defesa, eles não são julgadores. Ministros do STF decidem que Lula não pode ser preso antes do fim do julgamento de habeas corpus. Ou seja, concederam a liminar da liminar. Aí sabe o que vai acontecer no dia 4? Um desses ministros da turma do Lula, um dos advogados do Lula, que usa toga, vai pedir vista. Vai pedir vista e vai sentar em cima do processo. Lembra o que o Lewandowski fez no julgamento mensalão? Ele era o revisor, ele sentou em cima do processo. Lembra do que foi feito em outros julgamentos, como, por exemplo, o Toffoli está pedindo vista e sentou em cima também. Está evidente que alguém da turma do Lula vai sentar em cima. Isso, Chicão, é conceito bolivariano, é conceito socialista, é o conceito do comunismo, do populismo. Você aparelha o mecanismo e aí você dá uma visão jurídica legal a esse aparelho. Ou seja... O Stalin fez isso. O Stalin fez isso, o Hitler fez isso, o Hugo Chávez fez isso, o Fidel Castro fez isso. Porque você acha que não tem tribunais na Coreia do Norte? Claro que tem. Você acha que não tem tribunais em Cuba, na Venezuela? Tem tribunais, mas todo mundo sabe que são esses tribunais. O Brasil está ficando assim. Marne, se eu fosse o Lula, sabe o que eu faria? Uma grande sacada. Ganhava de todo mundo. Sabe o que eu faria? Eu me entregava... Era o projeto dele. E depois pedia o plebiscito do povo. Quer eu preso ou não? Como ele ganha no plebiscito, porque as grandes massas do Brasil no norte, ele volta como grande herói brasileiro. Ele está bancando o ratão nessas manobras jurídicas, isso aí vai terminar sendo preso. Ele se entrega, ele tem que ter a grandeza de se entregar e depois ir para o voto popular.
E aqui bem pertinho, aqui no Peru, o presidente PKK pede a sua exoneração do cargo, entrega o cargo porque confessou que recebeu $800 mil da famosa Odebrecht, a grande empresa brasileira que servia de modelo para as outras empresas brasileiras. A diferença que a gente vê num país aqui ao lado, um país pobre, que era pobre, que hoje é um dos gigantes, que melhorou muito a situação através dos seus comprometimentos, inclusive educacionais, coisa que aqui no Brasil não existe. Eu assisti grande parte da tarde de hoje e eu concordo em gênero, número e grau com o senhor Gustavo Vitorino, nosso douto amigo, que falou com muita propriedade a respeito disso. Quando eu vi os ministros, como, por exemplo, o senhor Marco Aurélio Mello, usando de termos em latim, termos jurídicos que absolutamente ninguém entende, eu acho que nem ele mesmo entende tudo aquilo que ele fala, eles ficam filosofando em cima, tergiversando em cima de um mesmo assunto e vai, não são sucintos, porque eles sabem que os holofotes estão em cima deles. Quando eu vejo o Toffoli, aquele rindo a socapa da situação, porque realmente, o outro dizendo, porque eu tenho um compromisso no Rio de Janeiro, que eu vou receber uma comenda, vou receber um título lá do negócio do trabalho, para mim é uma honra, eu estou representando aqui, ele disse que estava representando. Marne, olha a vergonha, Marne. O cara está julgando um ex-presidente, uma questão que envolve a ética e o próprio conceito de justiça no nosso país. Aí ele pede para sair da sessão, porque tem que pegar o avião e ir para o Rio de Janeiro para... Mostrou já para receber o não sei o quê. Total. E mostra, inclusive, na audiência... O ticketzinho. Sabe, um desrespeito, é uma bofetada à nação. Cartão de barra. Aí depois, quando eu digo que a nossa Constituição é uma porcaria... Pior que... Porque eu queria um dia um constitucionalista que tivesse fundilho para sentar comigo e debater. Mas não tem. Eu lancei desafio na Rádio Pampa, eu já chamei meio mundo para tratar sobre o tema, coisa e tal, mas ninguém quer debater comigo. Eu queria que me chamasse para um debate, então não precisa vir para o rádio. Me chama para um debate, para um simpósio. Eu queria debater com um constitucionalista para provar que a nossa Constituição é uma porcaria, é uma droga, é uma Constituição mal feita. Eu já disse e repito, ela provocou tudo isso, porque ela deu um contingente político a indicação de ministro de Corte Superior. Hoje nós temos a máquina aparelhada por amigos, e todo mundo viu o processo de acovardamento. Vitorino, eu só vou dizer uma coisa, o Chicão Tofani, na sua sapiência, às vezes até rude, ele falou uma coisa aqui que vai acontecer com toda a realidade. O Lula vai ser candidato, vai entrar com liminar, vai entrar isso. com liminar. Mas eu disse para o outro Chicão dizer, eu disse, ele agora vai ter eliminado o TSE. Isso é só o Marne concluir, Gustavo, depois tu Eu quero dizer para vocês que o Chicão tinha total razão. Só que vai ser o bem do Brasil, porque nas urnas ele não vai ganhar. Eu também acho. Agora, Aí é que vai ser a grande vitória democrática desse país. Não vai Se ganhar. as urnas elas forem confiáveis Não também. vai ganhar se for o Bolsonaro. Exatamente. Se for o Bolsonaro. Agora, se for esses Alckmin da vida, ele já ganhou. Esses caras não têm discurso, não têm verdade. As entidades do agronegócio, já que estamos falando do ex-presidente Lula, que fez a caravana aqui pelo Rio Grande do Sul. Chamados de caloteiros. Exatamente. E falou mal dos fazendeiros, enfim, fazendeiros ingratos, caloteiros, disse tanta coisa das pessoas que estão de sol a sol trabalhando todos os dias para colocar o alimento na nossa mesa. Ele chegou a dizer o seguinte: quando recebem o dinheiro e quando dão calote, esses são os dois prazeres dos fazendeiros. Se eles tratassem os empregados como tratam os cavalos, os empregados estariam muito bem de vida, disse Lula. Aí as entidades vieram, claro, em cima, Farsul, entre outras, as do cavalo crioulo e tal, só realmente criticando a fala do ex-presidente Lula. E a nota da Farsul, entre outros, diz o seguinte: logo, o dinheiro que financia o agronegócio não é do governo e muito menos do ex-presidente, mas dos agentes financeiros. O ex-presidente, mesmo condenado em segunda instância, ainda não aprendeu a diferenciar os recursos seus do governo e da sociedade. Bela fala, um ladrão condenado pela justiça querendo falar de um segmento da economia que carrega o país nas costas há décadas. Exatamente. O Brasil tem algum dinheiro porque produz comida, porque são os fazendeiros, sim. Claro. São os homens ligados ao agronegócio. Agora, qual é a autoridade moral que tem esse bandido condenado pela justiça? Porque está condenado pela justiça é bandido. É bandido, corrupto.
Qual é a autoridade que esse sujeito tem para falar essa do manchete, agronegócio? Eu estou com a dor de cabeça, eu confesso. Não, pra e para completar, o ex-presidente deu uma entrevista hoje a colegas nossos e disse o seguinte sobre o Bolsonaro. Disse muitas coisas, mas sobre o Bolsonaro. Figuras políticas no país e que o fenômeno Jair Messias Bolsonaro deve ser levado a sério. Quem tem que cuidar do Bolsonaro são os tucanos. Foi a política de ódio deles que deu origem ao Bolsonaro. Faz-me rir. A política de ódio dos tucanos, desde lá o embate entre a Dilma exatamente e o o contrário Aécio. que a gente falava aqui, né, Chicão? Os tucanos eram devagar, o Aécio, aquela coisa, a gente sabe hoje por quê. Qual é a política de ódio que criou o Bolsonaro? Qual foi a política de ódio que criou o Bolsonaro? A política do PT. O PT que gerou o Bolsonaro. Óbvio. O PSDB não tem ódio de ninguém. O PSDB é esquerda, é a esquerda envergonhada. É verdade. É esquerda PSDB envergonhada. é um PMDB de gravata, o PSDB. Não, PMDB é outra coisinha. Não, mas o Não, PSDB e o MDB são iguais. O MDB é outra turminha. Ele pode ser de direita, de esquerda, de centro, desde que ele esteja no É de poder. quem paga mais. O MDB é de quem paga mais e melhor. Olha que é. Agora, dizer que o PSDB política de ódio, o PSDB é um partido... tudo pra inverter. Hoje eu terminei de ler um livro sobre o senhor Leonel Brizola, escrito pelo filho dele, João Otávio Brizola. Eu demorei uma semana para ler o livro em função de que eu queria absorver com muita precisão todas as palavras que estavam ali. E num dos capítulos narrados pelo João Otávio, parabéns, João Otávio, não o conheço pessoalmente, se o conheci lá no Rio de Janeiro, não me recordo, mas gostaria de dar os parabéns pelo livro que você escreveu. No começo eu não estava gostando do livro, até comentei aqui. Mas ao final do livro eu fiquei profundamente emocionado. Mas um dos capítulos que o João Otávio coloca aí, que quando volta o Brizola volta, ele manifestou o desejo de conhecer o Lula, é um novo líder, que foi criado pela própria ditadura, o Lula, segundo ali o que está escrito, através do Golbery, Couto e Silva, que queria um contraponto para o Brizola. E o contraponto para o Brizola seria o Lula, crescendo, o sindicato participando dos programas de televisão, inclusive um que eu fazia lá em São Paulo à época. Então, quando o Brizola chega, aquele jeito dele, como vai, tia? Tudo bem? Eu sou Brizola, como vai? Diz que o Lula tratou o Brizola com uma rispidez, né? E com uma indiferença, com o nariz espirado. Aí não, porque... Aí o Lula... Não, que nós somos os seguidores do trabalhismo do Getúlio Vargas. Aí o Brizola fala, como? O trabalhismo do Getúlio? Mas quem é? Mas nós aqui, o nosso partido, o PDT, que foi criado em função que a deputada Ivete Vargas, através do governo militar, recebe o nome PTB, porque eles não queriam o Brizola, né? Porque o Brizola tinha fama de incendiário naquela época. E aí ele tratou... A reunião acabou em 10 minutos, narrado pelo filho do Brizola, que estava junto. Ele levanta o Brizola, vira as costas, até logo, e o outro nem acompanhou até a porta. Quer dizer, já tinha aquele ciúme do que representava o Brizola em termos de esquerda no Brasil. O único governador desse estado que criou 6.000 escolas, meu caro Vitorino, 6.000 escolas, algumas de madeira, no interior do Rio Grande do Sul, preocupado com a educação. Podem falar o que quiserem do Brizola. Sim, com todo respeito à senhora, todo esse quadro aí, a preocupação única que eu tenho é o seguinte: nós estamos em tese há 6 meses das eleições. Um mês não se conta, Copa do Mundo. 5 meses, outro mês não se conta. Abril, Lula vai para a cadeia, não vai. Quer dizer, 4 meses para eleger um presidente é muito pouco. Para mostrar suas ideias, o seu plano, projeto de governo, até ser conhecido pelo eleitorado, eu acho que isso aí pode dar uma repetição, essa eleição. Eu não estou duvidando, nem sou contrário à tua ideia, mas mesmo assim, a única pessoa que ainda, quando tem a sua oportunidade, tem projetos, tem coisas, nós lemos aqui, ainda é o Bolsonaro. Porque o Alckmin, é o único que fala o que vai fazer. Lembra que nós lemos aqui um dia aqui no programa, que ele falou, deu o nome do economista, deu o nome do ministro disso, do secretário. Ainda, com todos esses problemas, ainda o Bolsonaro é o único que está dizendo alguma coisa. Dona Magda, o meu maior temor é o seguinte: o Lula hoje,
ele é um cabo eleitoral do Haddad de luxo. As eleições já começaram com o PT, ele está todo dia na mídia. É o que tem mais mídia, é o PT. Isso aí pode dar uma vitória do PT. Não, eu não discordo do que tu está dizendo. Eu acho que o Lula vai participar. Aí ele pode ganhar, ele tem chances reais de ganhar. Desde o início aqui, ele vai participar do liminar. Se o STF está acocado desse jeito, imagina o Tribunal Superior Eleitoral, em que tem até ex-advogada da Dilma como ministra. Tá, e aí eu te pergunto, ele vai participar e todos os fichas sujas vão participar também? Não, eu vou te dizer por quê. Porque o Brasil está jogando no lixo o que nós chamamos de justiça. Sabe quem é que está quicando de ódio? O Palocci. O Palocci tem um pedido igual ao do Lula, parado no STF há meses. Igual. O habeas corpus dele não é nem preventivo, é um habeas corpus de rito ordinário. Está parado lá, tem alguém sentado em cima, algum gabinete, algum assessor lá, deixou em cima de alguma mesa. Ou seja, nós vamos ter um processo de julgamento seletivo. Eu já disse 2 dias aqui, a Magda, inclusive, me chamou a atenção, Vitorino, ontem você fez um comentário sobre uma coisa que você já tinha falado ontem. Então, eu não quero avançar. Mas o caso da dona Adriana Anselmo é a mesma coisa. Tem milhares de pedidos iguais da dona Adriana Anselmo, mas alguém está sentado em cima, não julga. O que vai acontecer? Eu disse aqui, acabou, ninguém mais vai preso. Não, vai sim, porque nós vamos ter justiça seletiva. Não vamos julgar pela lei, nós vamos julgar pela amizade, pelo interesse. Uma delação do Palocci é terrível uma fala de um dos ministros. Sim. Quando falou nisso como se fosse uma grande coisa que tivessem feito. Sim. Eles não assistem para a atualidade. Senão, pelo menos, deveriam assistir. Foi por isso que tu falou 2 vezes. Uma delas aprenderiam muita coisa. A principal delas é que eu acho que o Palocci, uma delação ou uma entregada, em outras palavras, do Palocci em relação ao PT, seria o final do PT. Mas ele já tentou fazer isso. Era isso que eu ia perguntar. Mas eu acho que o Palocci é o que mais sabe de todos os mecanismos. Mas o Palocci já disse que quer fazer, mas parou tudo. Mas porque aquilo ali é o grande... O Palocci é o homem-bomba das eleições. Olha aqui, esses 13 anos que o PT ficou no poder foi tempo suficiente para aparelhar a máquina. A gente está vendo quem é quem na máquina aparelhada. Olha o julgamento de hoje. Tem ministro ali que não está na posição de ministro, está na posição de advogado. Representando o Brasil. Lembra o mensalão que o senhor Lewandowski fez no mensalão? Ele trabalhava mais e defendia melhor aquele bando de ladrão do que os próprios Agora, o Marne sabe melhor do que ninguém aqui na mesa, eu acho, as Supremas Cortes da Inglaterra e dos Estados Unidos, elas mandam mais que o presidente, até o poder quase de Deus até. Chicão, assiste uma sessão de julgamento da Suprema Corte Americana, para te ver. A diferença é constrangedora. É porque é inglês, mas se você tem um trato legal com o inglês, assiste para você ver. O respeito e a forma. O que eu quero dizer, Vitorino, que a moral que eles têm é muito grande, diferente de nós aqui. Dispositivo tal, está aqui no dispositivo. Tu consegue imaginar a Suprema Corte americana, francesa, inglesa ou japonesa? Entrar nesse rolo aí? Tu consegue imaginar um ministro assim, olha, vamos terminar agora então, porque eu tenho que pegar uma passagem, eu tenho que pegar um avião para receber uma homenagem. O cara vai fazer uma festa lá. Olha a várzea. Olha a várzea. É um assunto de extrema importância, que colocaram em julgamento, não era para ser julgado, colocaram em julgamento e aí pega e sai no meio da sessão. Como assim, gente? Nós estamos decidindo o futuro do país, o futuro da ética e da justiça no Brasil. Aí o ministro diz, olha, tá aqui, eu fiz o check-in, eu tenho que voltar agora para o Rio de Janeiro, porque eu tenho compromisso amanhã de manhã que eu vou receber um prêmio, uma hora. Guardião da democracia. Olha aqui, deixa eu ler um pouco assim, algumas coisas dos nossos telespectadores, não sei se vocês vão concordar ou não. Jorge Leffer diz assim, o trabalho dos ministros dos tribunais superiores se limitam apenas às sessões? Óbvio que não, pois nas sessões há o julgamento, mas os processos não chegam lá prontos à votação. Eu não sei se o Jorge Leffer está dizendo que eles precisam de mais tempo, que eles fazem alguma coisa. Eu acho que tem que chegar lá sabendo. Como assim? Não, o Jorge Leffer... Jorginho, pô, a gente conhece você, é gente boa, participa do nosso programa, eu gosto do seu blog, das suas opiniões e tal, mas a gente sabe que você tem cor partidária, né, parceiro? Então, você... STF, Rafael Neto, botou assim, igual a vaidade. O Tiago Máximo disse o seguinte, por diversas vezes esses ministros corruptos citaram Rui Barbosa para basear suas decisões e posicionamentos. Coitado do Rui Barbosa, deve estar se revirando no
no caixão, disse o Tiago Máximo. E a Maria Tereza Albuquerque diz o seguinte: sou fã de vocês, programa inteligente, no final da tarde. Está tudo marcado no STF, diz ela. Outra, quando se fala algo fora da língua mãe, devemos traduzir para todos. Afinal, ninguém tem obrigação de saber francês. Outra, cadê o Deltan Dallagnol e companhia da Lava Jato? Não vão se impor? Claro que não, pois eles não atuam fora da jurisdição deles. Ninguém ama o Brasil. Diz a Maria Tereza Albuquerque, eu também não concordo. A dona Maria Tereza está enganada. Quem representa o poder público, o titular da ação penal, é a dona Raquel Dodge. É a Raquel Dodge, ela estava lá. Que é a Procuradora-Geral da República. Procuradora-Geral da República. Completamente contra. Em todas as suas E, aliás, eu achei que ela se manifestou muito bem. Maravilhosa. Ela manifestou muito bem, ela foi inteligente ao dizer, olha, nós estamos criando um monstro aqui, porque não existe uma liminar para um habeas corpus. Hello? O que está acontecendo aqui? Não tem no regimento interno? Não tem nos precedentes, não tem na jurisprudência, não tem lugar nenhum. Não, e por que voltar só 4 de abril? Então julga na próxima quarta-feira. Não tem sessão extraordinária e tal. Eu tenho a Páscoa, não interessa. Eles não trabalham. Bom, mas aí é sessão extraordinária. Tu acha que vão trabalhar? Quarta-feira não é feriado. Não, essa quarta não. Não, então. Tá, mas eles deixaram para depois da Brasil, a ética, a vergonha na cara, a justiça que se exploda. A rapaziada tem os compromissos deles. Entregar os ovinhos para não sei quem, comprar ovinhos para não sei quem, o Brasil que se exploda. Aí quando se aplica o mano militare, aí faz democracia. Democracia para isso? Mano militare, é a única coisa. Olha aqui, ó, me ajudem. O Christian Hiller diz assim: já enviei uma centena de WhatsApp e tal. Eu gostaria de saber quando o programa será transmitido em HD pelo canal 4.1 Rede Pampa em Porto Alegre. Mas está no ar. Ele já está no ar. Eu estava vendo agora. Ele já está no ar, Christian, desde o dia 15 de março, porque a data limite era essa. Aqui em Porto Alegre já está. Se fosse em alguns outros lugares do interior do estado, tem alguns que não estão ainda. Mas em Porto Alegre nós já estamos. Domingo eu ainda assisti a Imagem Osório, maravilhosa a Imagem Osório. Canal 11.1. Aqui eu estou recebendo a informação que não está em HD. Não, eu vi em HD. Bom, só digital, tu viu digital. Digital uma coisa, HD é outra. Sim, eu sei. Digital é o processo e o HD é alta definição. Mas enfim, então tá. Então o Marne viu aqui em Porto Alegre, assim, eu vejo também em HD na minha casa. Mas enfim. Boa noite, bancada. Temos que fazer campanha para prenderem o Lula, pois se deixarem ele se candidatar, ele será eleito e vira o nosso presidente, diz o Santo. Deve ser Sandro, né? Freitas de Canoas. Oi, Carla. É compreensível a raiva do Vitorino. Ele é de extrema direita, mas a decisão é preliminar. Ele pode ainda torcer pela prisão do Lula. Abraços. Carlos de Esteio. Carlos, eu não sou de extrema direita. Eu gosto que se aplique a lei. Lei foi feita para ser cumprida. Então, sabia? Rasga. Aliás, a lei que foi feita para ser cumprida não é cumprida nem pela Justiça do Trabalho. Quem diria, a tal de ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes do Trabalho, editou um enunciado número 38 dizendo para os juízes não respeitar a nova legislação trabalhista e liberar os sindicatos para cobrarem o imposto. ANAMATRA? ANAMATRA, Associação Nacional? O enunciado número 38, simplesmente disseram, cobra que a gente garante. E mais, tem gente aí, sindicato de gaveta que não existia, que está cobrando retroativo 5 anos imposto sindical. O sindicalismo no Brasil virou uma sacanagem. E o pior é que quem deveria exatamente conter isso está do lado dessa gente. A Justiça do Trabalho está cavando sua própria cova. Eu era contra a extinção da Justiça do Trabalho. Hoje eu começo a pensar de que barbaridades começam Já aqui. que estás com a palavra, deixa eu te dizer que o nosso Fernando Correia, de Caxias do Sul, diz assim: me faça uma gentileza, convide o limitado jurista Lênio Streck para debater com este grande jurista Vitorino. Eu ia adorar. Fernando Correia, de Caxias do Sul. Pois eu aceito debater com o doutor Lênio. O doutor Lênio não é limitado, não, e eu também não. Não, ele está fazendo uma ironia. Ele está fazendo uma ironia, mas certamente ele tem um pensamento, a pessoa que está fazendo, está propondo. Seu Fernando Correia, de Caxias do Sul. O seu Fernando Correia tem um pensamento de esquerda, porque sabidamente o doutor Lênio está se identificado com ela, se identifica com esse espírito libertário, né? E eu aceito sim o debate. Agora nós temos que
marcar uma hora. Agora, essa coisa de ter, vamos deixar bem claro, o doutor Heleno é meu amigo pessoal. E se qualquer debate que houver, será um debate de alto nível. Agora, uma coisa é preciso deixar bem claro. O debate jurídico, ele tem que ser feito em cima da lei, não dos conceitos pessoais. Tá bom? Então, assim, o que fizeram por Lula hoje não tem na lei. Não está na Constituição, não está no regimento interno do STF, não está em nenhum precedente do STF, não tem súmula do STF. Sabe qual é o argumento? Eles vão dizer que todas essas provas também não existiram. É só o que está faltando. É só o que está faltando, mas a gente está encaminhando, né? O STF não pode julgar o mérito. Ele não está julgando o mérito. Ele não, o mérito vai até o 2º grau, está decidido. O STJ negou o habeas corpus. O STF aceitou por 7-4 reconhecer o julgamento, aceitou, afastou a preliminar que a doutora Raquel Dodge levantou e decidiu julgar a questão. E num ato falho, a ministra Rosa Weber acabou falando até que vai votar pelo habeas corpus. Ela, num ato falho, no final da sessão... Não. Ah, sim, porque a favor do habeas corpus. Sim, porque ela já votou a favor... Já vou te dar o placar aqui, Chicão. 6-5 pro Lula. Porque ela mudou... 6-5 ou 7-4. Ela fez uma fala muito confusa. Foi aí que ela se atrapalhou. Ela voltou muito no tempo, começou a puxar não sei o quê, porque ela tinha votado diferente na história do habeas corpus. E aí ela votou diferente e ela se atrapalhou, eu ouvi isso. Sim, para o recebimento, eu fiquei em dúvida. O que ela disse? Que antes ela votava pelo não recebimento, pela não análise desse tipo de habeas corpus. Mas que a maioria decidia que sim, que deveria ser analisado. Isso é a preliminar, estou falando já da preliminar. O habeas corpus, então, que ela, como ela era pela maioria, pelo que a maioria do plenário, né, sempre decidia, dessa vez, então, ela estava trocando para conhecimento do habeas corpus. Mas em nenhum momento ela chegou no mérito. Não, eu achei que ela escorregou, porque teve um momento que ela disse o seguinte, não só pelo conhecimento, como também a progressão desse pedido. Aí eu, achei que ela cometeu um ato falho. Bom, mas daí ela vai ter que mudar de opinião de novo? Sim, mas mudar de opinião não é uma festa. É a coisa mais... Falando em mudar de opinião, e uma coisa, outra coisa, o Fernando Richtler diz que, infelizmente, você vota no João e se elege o José. É a urna que o Marne está falando. É a urna que o Marne Barcelos está falando. Agora, uma coisa... Nenhum país do mundo usa essa urna. Né? Se fosse bom, os Estados Unidos estavam usando, a Alemanha estava usando, Israel estava usando. Não tem como isso aí. A gente sabe disso, né? Essa urna, inclusive, nesse livro do filho do Brizola, eles falam isso no Proconsult. Não sei se lembra da primeira eleição do Proconsult, né? Que fizeram uma sacanagem pro Brizola. Ele chamou a imprensa internacional que estava lá, e aí mudaram e ele se elege governador do Rio de Janeiro. Se não teria sido eleito o governador que eles queriam ser eleito, que era aquele do Vozeirão. Lá me esqueci o nome dele lá. O ex-prefeito, né? O Zé de Alencar? Não, Marcelo Alencar, Marcelo depois foi governador, né? Aquele outro que continua hoje até a 10ª vez deputado federal pelo Rio de Janeiro, sei lá quantas vezes. Agora, a verdade é essa. O Miro Teixeira. Isso, o Miro Teixeira, o Mirão. O Mirão. É o Mirão que chamava ele lá na pessoal lá. Agora, então, aí, ninguém usa essa tal de urna eletrônica. E aí um técnico, um engenheiro, disse, olha, essa urna tem uma patente que é uma patente americana e que ninguém pode mexer nessa patente. Ninguém pode mexer. Isso foi escrito, isso aí foi de 1982. Mas a urna é brasileira, desenvolvida no Brasil, tudo, e é uma urna que ninguém aceita. Não é venezuelana lá? Não, era fabricada lá, mas a tecnologia foi desenvolvida no Brasil. Eu vou dar uma aliviadinha, assim, só um pouquinho no programa, para depois a gente pode voltar a esse assunto sem problema algum, mas antes eu quero dizer para vocês que o Flávio Prestes, lá da Rossi Zorzanello, perguntou se nós tínhamos recebido os ovinhos de Páscoa. Disse que comentaram muito, que nós falamos aqui na Chocofest, que ele agradeceu a todos nós e convidou a todos para ir até Nova Petrópolis e participar e curtir a Chocofest. Tô dentro. Tá? Então, eu não posso ir, mas tu pode, né? Eu sou o único magrinho da mesa. É o único magrinho da mesa, né? Tá podendo. E hoje quem esteve aqui na nossa emissora, na nossa sede, foi a professora Cirlei Dias Gomes. E deixou um convite, ela é nossa telespectadora assídua, participa muito, se comunica quase que diariamente comigo sobre as pautas do programa.
e ela está fazendo, eu trouxe um convite para todos nós, que é para a aula inaugural do programa Gerações, que vai acontecer lá em Canoas. Quem convida é o prefeito municipal de Canoas, Luiz Carlos Busato, a vice-prefeita Gisele Weckert, e essa aula inaugural, Gerações, a coordenador deste projeto, os coordenadores são a professora Cirlei Dias Gomes, o professor Flávio Fialho, em parceria com o Senac de Canoas. O que é isto, tá? Para você saber, o programa Gerações é um programa para pessoas com mais idade. Tá? É um programa inédito no país, tem o objetivo de reinventar as formas de envelhecer. E estas formas trazem, então, mudanças na realidade dos participantes, promove qualidade de vida, inclusão social, geração de renda, reinserção de idosos no mercado de trabalho. Tudo isso através de capacitações que são feitas de uma forma graciosa ou gratuita. No total, o Gerações registrou aproximadamente 700 inscrições. Destas, 300 foram homologadas por cumprirem os critérios, existe um critério de seleção, e o sorteio das 60 vagas aconteceu já no mês de janeiro passado. Então, vão ser formadas 2 turmas, com 30 idosos cada um, tem uma carga horária, mas enfim, nós agradecemos o convite e cumprimentamos a Prefeitura de Canoas e o Senac, que fazem este programa tão importante para essa população. Que pode, é uma população ativa, que pode ainda render ao Estado. Sabe que eu sinto muita falta, Magda, daquele ensino técnico de 2º grau? Lembra que era um negócio maravilhoso? Tinha no Parobé. Pô, torneiro mecânico do Parobé, os cursos que tinha no próprio aqui, no próprio Senai. Pô, eram uns cursos, uns cursos maravilhosos. Tinha cursos, na época era curso de cozinheiro, hoje é gastronomia, hoje tem um nome bacana, mas na época... Torneiro mecânico. O Senac tem ainda de cozinheiro. A Varig ia pro Parobé ali pegar os garotos que se formavam, torneiro mecânico, levava direto para as oficinas para treinar os garotos. E olha, grandes mecânicos nasceram ali que fizeram carreira nos Estados Unidos. Torneiros mecânicos, fly, engenheiros de voo, gente que nasceu ali no Parobé, cursos técnicos de 2º grau. Isso faz muita falta. Faz muita falta, porque essas escolas desapareceram. Hoje você quer o quê? Curso superior, fazer uma faculdade, pegar um diploma. Tá bom, e aí, como diz o Chicão, pega o diploma aí, vai trabalhar onde? Agora, a grande questão para as eleições agora, desse ano, é a internet e a forma com que os candidatos vão usar a internet. E nas eleições dos Estados Unidos, estourou que o Facebook... Bom, se a gente coloca qualquer coisa ali no nosso Face, a gente vai procurar qualquer coisa, o Facebook vai fazendo uma leitura da nossa personalidade, do que a gente gosta, do que a gente deixa de gostar, para onde é que a gente vai viajar, quais são as nossas preferências, se a gente tem, se a gente é mais de direita, se a gente é mais de esquerda, quais são as nossas opiniões. Tudo isso ele vai fazendo uma leitura de informações das pessoas, são os nossos dados pessoais. Se o senhor ou a senhora coloca qualquer coisa assim, por exemplo, Paris, o senhor e a senhora vão começar a receber vários banners de hotéis de Paris, em tudo que é lugar que se entra. No Instagram, daí começa aquele banner patrocinado. No Facebook, começa o banner patrocinado. Parece que eles sabem tudo que a gente quer ou que a gente gostaria, qualquer coisa que se pesquisa. O Face hoje, ele tem 90 e tantos % do faturamento deles é em cima dessas campanhas, né? Desses banners que eles vendem e fornecem para os compradores desses espaços aquilo que os seus usuários mais visualizam. Para aquilo ali tem uma funcionalidade. Pois bem, 50 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados através de uma empresa que fez uma consultoria para o Donald Trump na eleição de 2016. E essa empresa diz que influenciou esses 50 milhões, enfim, esse número, né, de americanos para o resultado da eleição de 2016. Tanto é que Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, vai ser convocado pelo Congresso americano para dar explicações e vai ter que começar agora a tentar realmente ter alguma privacidade
privacidade a nossa rede social, porque a partir do momento que você coloca no jogo ou se coloca naquele banner, você se parece com quem? Eu ia alguns comentar, joguinhos e tal, aquilo que parece inocente, é ali que eles pegam. É ali que eles pegam as informações, as nossas informações e as informações dos nossos amigos. Aí eles se manifestaram dizendo que nas eleições aqui do Brasil eles vão ter o maior cuidado, que a privacidade... Aí eu fiquei pensando, então assim, para compartilhar, a gente já tem esse problema da fake news. Para compartilhar alguma coisa, é muito importante checar da onde vem a informação. Se é de um site confiável, se não é de um site confiável, entra, dá uma olhada. Não, mas isso aqui tá muito absurdo, eu acho que pode ser que não seja verdade, não escutei no Atualidades ou na Rádio Pampa ou onde o senhor ou a senhora gosta de se informar. Primeira coisa é isso, checar a veracidade das notícias, porque as fake news vão ser cada vez mais frequentes. Tomar muito cuidado na hora de compartilhar, de colocar na internet do que se gosta, do que se não gosta e não se deixar influenciar. É difícil, mas é uma barreira, alguma coisa que a gente vai ter que fazer agora para a eleição de 2018, Chicão. Mas, cara, eu vou dar 2 drops, eu acho que é até interessante para o nosso telespectador. Eu tive com o Irã Castro essa semana, que é o clínico craque do coração no Rio Grande do Sul, do cardiologia, que é a referência número 1 em coração no Rio Grande do Sul, até na região sul, e ouso dizer, uma das 3 maiores referências em um hospital do Brasil, cardiologia. Ele me disse uns dados que eu achei muito estarrecedor. Nos últimos 10 anos, o cardiologia fez uma pesquisa que 900 pessoas infartadas entraram lá com menos de 50 anos e mais de 20 com menos de 20 anos. Vejam só, telespectador, as pessoas estão infartando mais cedo. O índice de mortalidade por infarto cardíaco hoje cresceu muito com jovens e até com pessoas de meia idade até 50 anos, coisa que não acontecia anos atrás, onde era sempre o cara com mais de 60 anos que infartava. Dado até porque a pessoa com mais de 60 anos se cuida mais, ela faz mais prevenção, e o jovem não, acho que nada acontece com ele, tá um dado assim para você pensar. Tem um aspecto interessante nisso aí, Chicão, que é o seguinte: o infarto do miocárdio, o infarto agudo do miocárdio, ele é muito mais letal em pessoas jovens com menos de 45 anos. Porque o mais velho está sempre recebendo um infartozinho. É que as pessoas mais velhas, a própria pressão sanguínea, e tem uma coisa, o mais jovem. Bom, a gente sabe, né? Até os 30 anos nós somos imortais, né? Mas a gente acha que é, né? A gente acha que é imortal até os 30 anos. Dona Magda, hoje é uma notícia ruim que subiu mais uma vez a gasolina hoje. Subiu quase 2% a gasolina. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Quais são os países mais caros do mundo? O país mais caro, que a gasolina é mais cara no mundo, chama-se Noruega. Em segundo lugar, o Brasil. Entre os produtores de petróleo. A gasolina no Brasil sai dobro que a gasolina que se paga a gasolina nos Estados Unidos. Mas que critiquem o Marne, a gasolina no Uruguai é mais cara, sim, é mais cara, mas o Marne está falando em relação à economia. Em relação à economia, por exemplo, quanto é o salário mínimo no Uruguai? É tanto. A gasolina no Uruguai é 6 e pouco. É mais caro que no Brasil. Sim, mas a relação do salário mínimo uruguaio com a gasolina, o salário mínimo brasileiro com a gasolina, faz da gasolina brasileira muito mais cara. Assim, que antes que alguém fique mandando mensagem. Não, mas não pode mandar mensagem, porque eu estou dizendo dos países produtores de petróleo. Entre os países produtores de petróleo. A Noruega produz petróleo e é caro lá. Os Estados Unidos produzem. O Uruguai não produz uma gota de petróleo. É diferente. Depois dá R$10, o problema eles vão ter que pagar. Agora, a verdade é essa, né? O imposto, 2/3 da gasolina brasileira está entre imposto e o homem da bomba lá, que ele é obrigado a ter um lucro. Então não tem como fugir disso aí. Então por que um país produtor que produz quase 3 milhões de barris de petróleo por dia tem a segunda gasolina mais cara do mundo entre os produtores de petróleo? Esta é a pergunta. porque a Petrobras foi roubada. E o que eu tenho que ver que a Petrobras foi roubada? Eu não sou corrupto, eu não conheço esses corruptos. Então, o Brasil está se encaminhando para um momento, Vitorino, eu venho dizendo todo dia aqui, hein? O momento que nós estamos vivendo é gravíssimo na história, com essa desmoralização do judiciário brasileiro, daquilo que nós vimos hoje. Eu não sei onde nós vamos acabar, dona Márcia. Chicão, tu ia comentar? Eu acho que futebol. Deixa só o Chicão falar. Eu vou cumprimentar o Internacional. O Internacional caiu ontem. Caiu, entre aspas, venceu o Grêmio, mas não se classificou com dignidade, e ele vestiu a camiseta sagrada do Internacional. Jogou até o final, procurando o terceiro gol, não conseguiu, chegou a 2-0. Isso prova o quê?
que, embora eu torci para o Grêmio, acho que o resultado de 3-0 na Arena foi atípico. Porque num confronto normal, o Grêmio ganha, porque é um time superior ao Internacional. O Internacional ganhou ontem, mas não de 3-0. Mas o Internacional entrou naquela estrada que eu tenho falado, principalmente na Rádio Grenal, desde o início do ano. Vai terminar um ano sem ganhar nada. Isso é muito ruim para o Internacional. O Internacional não tem jogador para vender, não tem uma gestão top, não tem jogadores top, não é sonho de consumo. No Campeonato Brasileiro, num cálculo que a gente fez, ele vai ficar entre 10º e 15º, se não flertar a zona do rebaixamento. Libertadores não existe. Então, o que vai existir para o Internacional? Chicão, o ano Nada. internacional... É zero o ano Mas internacional. tu acabou de dizer qual vai ser o ano do Internacional. Se manter na primeira divisão, sabe, beliscar uma Sul-Americana. Isso aí é muito muita pequeno sorte, uma para um Libertadores. time que tem essa história. Sim, mas o Inter está vindo de uma fase muito negra, Chicão. Tá, mas o Inter teve uma gestão devastadora para o Internacional, uma gestão que está sendo investigada pelo Ministério Público, uma gestão devastadora e que o Conselho do Inter está com cara de pastel, o Conselho do Inter, né? Porque não agiu, está esperando o Ministério Público agir. E junte-se a isso, Magda, o clube estava uma esculhambação, um vestiário destruído, né? O presidente Marcelo Medeiros, eu não sou contra o Marcelo Medeiros. Não, ninguém é contra o Marcelo Medeiros. Muito pelo contrário. Eu disse aqui, ele pegou um rabo de foguete. Quando todo mundo começou, porque a Dilma, eu digo, olha, a Dilma tem sua culpa, mas a Dilma pegou o leão pelo rabo. O presidente Marcelo Medeiros pegou um Internacional destroçado, endividado, sem jogador na segunda divisão. Eu quero continuar falando de futebol também, e eu quero perguntar para o Chicão, para vocês, enfim. Agora me explica o que é o Grêmio que joga uma partida muito bem e a outra muito mal. Porque foi muito mal, né? Que o Grêmio sofre. O Internacional jogou muito mais. O Grêmio está sofrendo da síndrome. E não é só nesse, tem outros jogos que assim, é um sim e um não, síndrome do jogador Arthur, que já foi vendido para o Barcelona, sei lá o que tem no contrato, se ele não pode jogar uma partida inteira, ele vai ficar durante o ano todo no Internacional, no Grêmio. E o Grêmio aproveita ele apenas no segundo tempo. É um jogador fora de série, que se tivesse no primeiro tempo, o Internacional não teria essa performance que teve. Mas, como tem, acho que, vínculos contratuais até para o jogador não se desgastar, o Grêmio está nesse ciclo. Como você disse, uma partida é top, outra partida é meia boca. É uma coisa que está sempre com o coração na mão. E ontem o Grêmio teve uma coisa muito ruim, o técnico errou, no meu entendimento. Ele devia ter marcado o Internacional na saída, para cansar o Internacional. Não, ele deu todo o campo para o Internacional. E o Internacional, por um detalhe, não chegou no 3-0. É mesmo. Me permita discordar. Eu acho que ele tentou no início e marcou bem no Inter no início, marcou lá em cima, a chamada marcação alta. Sabe o que acontece com o Grêmio? Eu acho que o Grêmio ontem, eles não gostam da expressão. Não, cuidado, expressão. Mas entrou com um saltinho alto. Ah, bom, tá. 3-0, já tinha tá 3, já tinha o resultado. Vamos administrar a coisa e tal. E aí, É difícil eles fazerem 3. O Inter fez 1-0. É que o Inter que jogou ontem com o Grêmio não foi o Inter que jogou. O Inter fez 1-0. Foi o outro. O Voaden não deu um segundo pênalti, que o Jael deu uma voadora, deu um pescoção, um golpe de judô. O Voaden não deu, não sei se foi por medo ou por não ver, mas não deu. Aí, quando o Inter fez aquele segundo gol de falta, acendeu a luz amarela. Aí o Renato chamou o Arthur, reforçou o meio-campo, fechou, pronto, o Inter não jogou mais. Nota que o Inter fez o segundo gol, depois não conseguiu mais jogar. Quase fez um gol que surpreendeu o goleiro no gol. É verdade. Um chute sem querer ali. Então, assim, o Grêmio tem um bom time. Assim como eu acho que o 3-0 foi um resultado, digamos assim, um pouco forçado, eu acho que também a vitória do Inter hoje, ontem o Grêmio deu um pouco de motivo para isso. Acho que se o Grêmio entra jogado sério, focado, coisa e tal. Agora o campeonato ficou uma barbada pro Grêmio, né? O Grêmio vai pegar o Avenida. Já é uma avenida. Uma avenida não existe, né? Assim. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a diferença do jogo, meus parcos conhecimentos de futebol, aliás, eu conheço tudo muito pouco. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o Internacional jogou com garra,
com vontade. Esta foi a diferença. Derrubou a minha Essa é a diferença. Não, mas eu tenho que falar alto mesmo, porque eu sou colorado, eu adoro meu time, eu fico frustrado quando vejo esse país e o time destroçado como tá, igual no Brasil. Então jogou com garra, com vontade, com apetite, sem barriga, como o senhor Vitorino e a minha também, que eu já tô queimado mesmo, já me queimaram aquele dia, agora também já parti pra gandaia mesmo. Então, quer dizer o seguinte, o Internacional, se jogar sempre assim, Vitorino, vai ganhar. Agora o camarada ficar dormindo no campo lá, tipo o Chicão assim, atirado na cadeira. Hoje Sobrou pra mim. Isso aí é um estilo blasé de fazer televisão. Deixa eu dizer uma... faz estilo baseado de Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma... Já que o Marne tá assim, tá tão, né? Deixa eu voltar a falar sobre o HD e o digital. Eu já tive uma conversa de pé de orelha com ele aqui, eu já estou autorizada. Seu João Francisco de Oliveira, o senhor tem toda a razão com o e-mail que o senhor mandou e tal, mas as coisas têm que ser com jeito, né? Na verdade, o Marlon entendeu assim, ó, nós estamos digital, mas não estamos em HD, tá? Assim, ó, no 4.1 não é HD. A nossa imagem está no padrão 4.3, só funciona em Full HD quando nós entramos em rede com a Rede TV. Aí é HD também. Também. Aí é que é HD. Aí é que é HD. Mas tá? Então, só para esclarecer... O transmissor é HD. Nós entramos digital 460 linhas. É, isso aí. Quando entra o HD, é 720. E aí é a Rede TV. 720. É a Rede TV. 1080 ainda não então, vai. assim, ó, tá na hora, eu sei, as pessoas ficaram nervosas. Calma, tudo tem seu tempo. Aí a gente está sendo instalado tudo isso. Muito bem, então ok? Está sendo instalado tudo isso. Sou de Osório. Gosto de todos. O Lambrosinho? O que é Lambrosinho contemporâneo? Estou de acordo com o bebê. Lei é nenê, não é bebê, é nenê. Lei tem que ser cumprida. E o Lula, para mim, é réu comum. Tá na hora. Beijo, beijo, Laureci de Osório. Aqui no WhatsApp, mandar um beijo especial pro Marcelo. Depois o Leandro, lá de Portão, disse o seguinte: bancada, agora entendem quando falo em intervenção militar constitucional, o nosso legislativo, executivo e judiciário são uma vergonha, não estão ligando o mínimo para quem merece, só para quem os interessa. Uma vergonha, Leandro. O Josias de Novo Hamburgo lembra que aqui em Novo Hamburgo temos o Liberato, Escola Técnica Estadual, que é muito boa. Liberato Salzano, não é? Exatamente. Liberato Salzano. Isso. Carla, depois dessa decisão de hoje do STF, está legalizada a picaretagem e o mau caratismo. Coisa típica de republiquetas, diz o Luiz também, indignado com tudo isso. Bom, a professora Nádia Coelho, que é a nossa telespectadora, mandou um e-mail. Sou professora na Escola Parobé e a mesma continua com seus cursos voltados à indústria. São cursos gratuitos e encaminham seus alunos para o mercado de trabalho. São cursos de mecânica eletrônica, eletrotécnica, edificações e estradas. Abraço a todos, Nádia Coelho, de Porto Alegre. Muito obrigada, professora, pela informação, foi transmitida. Já tem uns alunos da Escola Pública de Osório. E ele diz assim: oi, Magda, somos alunos da Escola Rural de Osório. Estamos com uma campanha para arrecadar fundos para representar o Rio Grande do Sul e o Brasil em uma feira científica nos Estados Unidos. Gostaria que tu ajudasse na divulgação. Se puder, abra a imagem e leia. Então, o nosso telespectador mandou uma imagem para nós aqui, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, assim que ela abrir bem direitinho, tá? Na escola, e vou mostrar para vocês qual é a campanha deles e ver se vocês conseguem ajudá-los, porque acho que é um motivo justo, né? Bacana. Olha aqui, ó, eu vou abrir aqui, tá aqui, ó, tá? Partiu Olimpíadas de Gênios Nova York, primeiro lugar da FEBIC no quesito inovação, primeiro lugar a partir da participação na feira de 2017, os alunos da Escola Rural de Osório foram convidados para participar da Genius Olimpíada de 2018 nos Estados Unidos. Toda forma de ajuda é bem-vinda. Eles têm um Facebook também que tem o mesmo nome, Partiu Olimpíada de Gênios New York. Então vamos ajudar a gurizada. Bacana. Vamos ajudar. Tá aqui, tá
Está feito. Vamos para a economia, Magda? Vamos para a economia. Olha, o mercado, o índice Bovespa caiu hoje, mas caiu menos do que o esperado. Graças a uma notícia que chegou no meio da tarde através do próprio governo americano. Por que o índice Bovespa estava caindo e caindo feio? Primeiro porque com as manifestações do STF, rapidinho o mercado começou a perceber que o STF vai livrar a cara do Lula. Está evidente isso. E depois conseguir uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral vai ser mais fácil ainda. Então, assim, o mercado não gosta que se brinque com a liberdade, que se brinque com o investimento. E o bicho mais arisco do mundo é o dinheiro. Qualquer risco, ele se manda. Com isso, o dólar fechou hoje a 3,31, disparou o dólar. 3,31 e o mercado acionário, que estava caindo bastante, se recuperou porque hoje, no meio da tarde, o governo americano anunciou que Brasil, Argentina, México, Canadá, Coreia do Norte, Austrália e a Comunidade Europeia estão fora da lista de sobretaxa do aço e do alumínio. Brasil, por motivos óbvios, é o segundo maior fornecedor de aço dos Estados Unidos, ficando apenas atrás do Canadá. Canadá e México, porque foi respeitado o acordo do NAFTA, que é o acordo de livre comércio da América do Norte. A Argentina, eu não sei por quê, porque a Argentina não produz tanto aço assim, mas pegou uma carolinha no Brasil e o Trump quis fazer uma gracinha para os argentinos. Ele é amigo do Macri. A Coreia do Sul, uma visível provocação à Coreia do Norte, que também vende aço no mercado internacional. E a Austrália, porque é um parceiro comercial importante para os Estados Unidos e não exporta muito aço para os Estados Unidos. E a Comunidade Europeia foi também uma gracinha, porque o Trump quer, digamos assim, jogar panos quentes na tensão que ele provocou na Comunidade Europeia, apoiando o Brexit, a saída da comunidade britânica da Comunidade Europeia. Essa notícia aliviou um pouco a pressão sobre o mercado, como resultado acabou caindo menos, caiu apenas 0,25. Mas a má notícia, Chicão, é que vem aí uma guerra terrível. Guerra declarada hoje dos dois lados. O Donald Trump declarou guerra comercial à China. É verdade. Puxa. Os dois maiores países do mundo vão começar a brigar. E o Donald Trump disse o seguinte: vai sobretaxar produtos chineses em território americano, especialmente aqueles que desrespeitam direitos autorais e patentes. E sabe que chinês nisso é especialista, né? Chinês, amigo, caiu lá, escopiu e vende por um terço do preço. Então, assim, o Donald Trump disse que vai proteger a indústria americana, e a forma de proteger a indústria americana é sobretaxar produtos chineses. Imediatamente, o ministro da Indústria e Comércio da China respondeu agora de tarde, dizendo o seguinte: se é uma declaração de guerra, vai ter a resposta. Puxa. Eu acho que nessa dividida, opinião minha, quem perde é a China, sabe por quê? Porque os Estados Unidos agem como um bloco. Não é só os Estados Unidos, é Inglaterra, é Canadá, é Austrália, é Alemanha, é França, Inglaterra. A China é um. E aí? O mundo não precisa da China, a China precisa do mundo. Não, o mundo não precisa da China. Até aquelas quincalharia barata aí, com mão de obra escrava, que os caras dormem em container, aí na fábrica não precisa. O que nós estamos falando são as duas maiores economias do mundo na atualidade. Mas a China não tem um bloco, os Estados Unidos tem um bloco. Vai ser uma briga então. Japão que não quer ficar do lado da China nunca. Que tem muito mais gente querendo atacar comercialmente a China, não tem dúvida. Porque a China, bem da verdade, hoje ela exporta fábricas, né? É, a fábrica. Exporta fábrica. Ela monta uma fábrica em 6 meses aqui em Viamão, se ela quiser. Fábrica de, sei lá, atrolho de... O tal sapato chinês quebrou com o sapato brasileiro. Quebrou. Um monte de coisa chinesa quebra com os produtos internacionais. Sabe por quê, mano? Porque eles fazem um dumping. A mão de obra dele é praticamente escrava, não existe. Direitos trabalhistas não existem, direitos humanos não tem. Então, o produto sai mais barato de lá, é óbvio. O carro sai mais barato, tudo. Então, o que tu quer com eles? Os impostos são menores não tem também. Como competir. Não tem como competir. Maicon de Concórdia, de Santa Catarina, diz assim: olá, tudo bem? Eu gostaria de saber da bancada como o Brasil pode estar em crise se nós aqui temos tantas fábricas de salame. Por que não vendemos mais salame para a Europa e para a Ásia? Poderíamos ser um dos países mais ricos do mundo. Sim, pois o que se enche de linguiça nesse país é fora de série. Impressionante, hoje foi injeção de linguiça. Mas, dona Magda... Muito boa, Maicon, obrigada. Um pouco de humor que é preciso. Eu hoje estava lendo uma reportagem, Pois não, seu mais Mário. outra reportagem sobre o Stephen Hawking, que a gente se referiu tanto a semana passada com a morte desse homem extraordinário.
extraordinário desse gênio, né? Um gênio realmente, e que ele se comunicava com palavras fáceis, bem diferentes do nosso Supremo, e apesar de ser um físico, um astrônomo, um cosmólogo, né, que todo mundo conhecia. E eu estava vendo a universidadezinha onde ele se formou, que é a Universidade de Oxford. Ele fez os seus estudos e teve a sua formação acadêmica. Bom, a Universidade de Oxford deu à Grã-Bretanha 26 primeiros ministros e deu 47 Nobéis. 47 pessoas que sentaram naqueles banquinhos lá receberam o Nobel na física, na química, na medicina, na biologia, sei lá, todas essas disciplinas aí que nós temos no mundo. Então eu fico pensando, como é importante uma universidade, como é importante uma reitoria, como é importante tudo isso na formação do cidadão, formação acadêmica, daqueles que fazem os seus cursos e querem crescer. Como eu falava, o pessoal da USP lá em São Paulo, que tem orgulho, São Francisco do Direito ali, São Francisco, pessoal, eu sou formado na São Francisco, então já é tratado com mais respeito. Então, e não quer dizer que as outras universidades não possam formar grandes profissionais, porque isso vai da índole da pessoa. No Brasil tá feia a coisa. Agora, você vê 47 prêmios Nobel. Quantas nossas universidades ganharam? Nenhum. E outra coisa, sabe quantos livrinhos tem na pequena biblioteca de Oxford? 2 milhões. Ai, Marne, é por isso, tá no Recife. 2 milhões de livrinhos. O sonho era morar lá dentro, né? Aquele cheiro maravilhoso. O sonho do Mário é tirar a roupa e mergulhar nos livros. Olha a roupa, vai tirar. Não sei. Porque aí é a forma da integração total do ser mas tem humano. uma quina do livro, pode bater em local inadequado. Começou, não dá bola, Chicão. Foi lançada em Porto Alegre neste dia de hoje, nesse dia 22, a pedra fundamental das obras de expansão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, ou seja, o que a Fraport vai fazer aqui. E, obviamente, com a presença do governador, enfim, e essas obras começam imediatamente, deverão começar imediatamente, vão gerar 700 novos empregos. A expectativa é concluir a expansão do terminal até outubro de 2019, né? A pista que hoje tem 2.280 metros de comprimento vai ganhar mais 920 metros até 2021. E nessa etapa que nós estamos agora, que é a fase 1B, vamos entrar agora, serão investidos cerca de 1,5 bilhão. O valor contempla a contratação do consórcio, a compra de equipamentos, o desenvolvimento e a gestão do projeto. Lembrando que aquela extensão, tudo aquilo que já foi feito, aquela obra, eles não vão aproveitar nada. Nada. Vão acabar com tudo e vão fazer tudo de novo. Aí todo mundo sabe por quê? É uma coisa que já está feita, já foi começada, né? Não, vai gastar mais tentando emendar uma coisa na outra do que se... eu prefiro que eles façam tudo novinho mesmo. Eu prefiro que os alemães fazendo já tá bom. Isso aí. Se eles dizem que não dá para usar aquilo ali... Quem conhece o aeroporto de Frankfurt, barbaridade. Para vocês terem uma ideia, eles são os gestores do maior hub da Europa, que é Frankfurt. Mais 3 policiais mortos no Rio de Janeiro nas últimas 24 horas. Já se somam 29 policiais mortos somente no ano de 2018. E olha que a gente está no segundo mês do ano de 2018. É um horror o que está acontecendo. E o nosso telespectador Anderson Silva, de Gravataí, perguntou lá à bancada: vocês acham que essa intervenção militar no Rio de Janeiro não seria um golpe de Estado? Um abraço a todos. Anderson. Não tem nada de golpe de Estado, nada de segurança, o negócio restrito. Aliás, vocês já viram uma entrevista do general Vilas Boas Corrêa, comandante do Exército Brasileiro, das Forças Armadas? Eu esperava mais. Esperava? Bom, agora não espere muito da Páscoa que você compra, ou espere muita coisa, porque a polícia prendeu uma quadrilha que fabricava e vendia pela internet ovos de Páscoa. Falsificados? Não, maravilhosos, feitos com maconha. Tá aqui, ó, o Supom tá aí, ó, o Supom. Olha lá, ó. Olha aí os ovinhos de Páscoa. Olha, de deixar o coelhinho envergonhado. Maconha preta. 3 homens e uma mulher foram presos em flagrante. Obviamente, tráfico de drogas, associação de mau tráfico. Sabe aonde? Morada do Vale, em Gravataí. Eles fabricavam e distribuíam ovos de Páscoa feitos com maconha. Foram apreendidas 16 caixas de ovos de tamanho grande.
Olha a receita é assim, ó, preparados à base da droga, que estavam prontas para serem distribuídas em todo... Eles dão um jeito, é para ser distribuído, então tu comprava pela internet, sabia o que tu estava comprando, e pela internet a droga ia, entendeu? E eles tinham, inclusive, uma marca no mercado do produto. Tu entendeu como é que funcionava? Vendia pela internet. Chococonha? Também foram aprendidas. Assim, tão rápido. Olha aqui, ó. Vitorino, tu que é o que faz os memes aqueles quando surge, Vitorino. Também foram aprendidas anotações e receitas dos diversos chocolates contaminados com entorpecentes, indicando a porcentagem de maconha a ser incluída no recheio e outras orientações para o preparo dos produtos. E eu quero dizer o seguinte, o grupo fazia postagens em redes sociais anunciando a venda de chocolates feito com maconha, o que incluía ovos de Páscoa, trufas e outros produtos. Consumidores, usuários VIPs específicos tinham acesso a essas postagens. Essa notícia e outras que nós estamos falando aqui, com detalhes e as que vão acontecendo, que vai acontecendo ao longo da noite, ao longo do dia, você tem no osul.com.br. Como tem acesso? Fácil, não custa absolutamente nada. Baixa o aplicativo na plataforma que você usa. 24 horas ligado com a notícia. Magda, eu tô tentando imaginar a Face, festa de Páscoa. O domingo de Páscoa na casa dos maconheiros deve ser um barato. Eu queria ver esse negócio. Autêntico barato. Baratão. Não, mas ele não vendia o ovo, ele só era o transporte dele. Mas aí tem gente que ia ver um coelhinho verde. Com 4 olhinhos, sem orelha, qualquer coisa. O carro do Crivella, o carro do prefeito Crivella, tem placa fria lá no Rio de Janeiro. Então não consta. Não, ele colocou porque o ano passado foram 55 multas, né? O ano passado. Aí eles resolveram colocar uma placa fria que não existe para o carro não ser mais multado. Então deu um rolo lá. Peraí, de novo, no carro de quem que botaram? Do prefeito Crivella do Rio de Janeiro. Mas que bonito! 55 multas ele recebeu o ano passado. Mas que bonito! E aí disse, não posso mais ter essa multa e tal, etc e tal. Lá e trocaram, colocaram uma placa fria que não existe e aí foram pegos, né? Eu vou te contar uma coisa, o Rio de Janeiro só implodindo. É impressionante. O Rio de Janeiro está pior do que muitos outros lugares que eu conheço. Porque não é possível. 244 usar uma placa pontos. fria? O prefeito do Rio de Janeiro. Da cidade? Prefeito do Rio de Janeiro, então ninguém pode... Prestou atenção, não está prestando atenção no serviço? Eu prestei atenção. Eu tenho uma notícia pior para você. Ai, não nada pode ser pior. Sabe o SPC Serasa? Sim. O SPC Serasa foi protestado no SPC Serasa, em São Paulo. Como é que é? Porque eles estavam com atraso de IPTU, estavam com atraso de IPTU, não sei o que, e a Prefeitura de São Paulo protesta, né? Sim, foi pro SPC Serasa. Reclamar do SPC Serasa. Foi muito legal. Tem coisas no Brasil que não... Que parece duas, né? Cada uma que parece aquele duas. negócio do PPCI, criaram o PPCI, recrudesceram a lei sobre o PPCI, descobriram que uma unidade de bombeiros aqui do Rio Grande do Sul não tinha PPCI. Olha aqui, ó, boa noite, querida bancada. Até que enfim a pista do aeroporto vai sair. Será? Um abraço a todos. Alzira Levis Deber, que é a nossa telespectadora assídua. STF, diz o nosso Edu Bauerman de Estância Velha, depois de hoje sinto tristeza, muito medo e excessiva vergonha. Assisti na íntegra a sessão, mas não acredito ainda o que assisti. Perdi meu tempo com metáforas pessoais. Não existe patriotismo no STF. O que existe são egos. Só falta debaterem seus perfumes, vinhos, comidas, viagens, prêmios e etc. Edu Bauerman está coberto na mosca. De razão. Aula de francês foi forte. Aquela foi. Ô Magda, vamos falar de sacanagem? Vamos assim, rapidinho. Rapidinho? Então vamos fazer o seguinte. Não, vamos fazer essa sacanagem só de mais tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Eu tenho uma sacanagem legal sobre as placas de trânsito. As placas padrão Mercosul. Eu também quero falar sobre isso. Na história, né? Óbvio que tinha gato né? Outra vez o tal de Denatran, Contrans. Sim, e uma empresa só. Quer dizer, eles querem uma placa que só uma empresa alemã fabrica. Ninguém vai demitir esse conselho de trânsito. Ninguém vai botar esses caras pra rua. Conselheiro, presidente, Denatran, botar esses caras pra rua. Porque, esses caras só ficam pulando maldade, sacanagem lá, tia. Pô,
Não tem ninguém com vergonha na cara. Esses caras devem ter um padrinho. O pior é que eles torceram a história de tal forma que parece que foram eles que descobriram. Não, foi o Ministério Público Federal investigando. O Ministério Público Federal investigou e descobriu que essa história da troca de placas tem cheiro de sacanagem. Sim, só tem uma empresa. Porque só teve uma empresa que fabrica a placa. Na Alemanha. E isso me lembra uma frase interessante que diz o seguinte: a sacanagem, a corrupção, você não faz na contratação. Ela é no edital, ele é dirigido. Claro. E esse é um exemplo claro. E quem vem já sabe que como é que vai fazer para ganhar. Esse cara fica inventando essas bobagens, aí não vão pra rua, não demite, não troca um Denatran. O senhor está muito revoltado. Sabe por quê? Não, mas não é, mano, é muita sacanagem. As pessoas não têm memória. Isso hoje nós estamos falando, todo mundo está falando, daqui 30 dias ninguém mais lembra. Voltando a falar sobre o STF, sobre vamos o golpe, lá que o pessoal também aqui não desistiu. Boa noite, agressão à Constituição, liminar de habeas corpus, isso não é golpe? Mais um, impeachment da Dilma com todas as regalias foi outro. Tá difícil, vivemos não uma democracia, mas sim uma hipocrisia. Abraços, Paulo Coimbra. A propósito ainda de STF, também o nosso telespectador... o Edu mandou uma outra coisa. A gente vive numa esculhambocracia. Não, aqui, ó, o Ricardo Andriotti, eu fiz uma confusão, desculpa. No dia que a Dilma sofreu o impeachment, vimos um bando de deputados cretinos e imbecis. É o Ricardo Andriotti que está dizendo. Cretinos e imbecis discursando um monte de asneiras durante a votação. Agora, o STF está promovendo um espetáculo deprimente, cujo título não pode ser outro senão o Teatro dos Vampiros. O povo brasileiro fica de espectador de tudo isso e ainda acha graça deste circo de horrores. Com tudo isso, eu pergunto, quem destes tem moral para condenar o famigerado Lula? A única saída para este dramalhão ter fim é simplesmente permitir que o molusco escorregadio concorra à presidência e que as urnas façam justiça, como disse o Marne Barcelos. Ricardo Andriotti Alves. Caros amigos deste programa, muito inteligente, o Brasil foi descoberto em 22 de abril ou 1º de abril? Perguntou Paulo aqui de Porto Alegre. Depois, com relação à notícia dos ovos recheados de maconha, ele disse por isso que o coelhinho tem olhos vermelhos. E aí, por fim, ele pergunta para o Vitorino, doutor Vitorino, com quantas prestações em atraso um proprietário de um imóvel perde esse imóvel para a Caixa? O nome dele é Paulo. Não, o perde o imóvel é muito relativo. Você pode ser acionado e existem cláusulas nos contratos e diferentes contratos têm diferentes cláusulas penais. O que é uma cláusula penal? É que estabelece que a partir de tal você terá multa. Bom, a Caixa Econômica Federal tem por hábito, a partir de 3 prestações vencidas, entrar com ação judicial. Mas isso não implica necessariamente na perda do imóvel. Você pode questionar, discutir, renegociar com a própria Caixa, fazer um acordo com o judicial, com o juiz nos autos e com a aquiescência da Caixa. Então, assim, essa coisa de, não paguei, perdi. Não é bem assim. Existe um processo judicial, né? Que é uma execução, essa execução acaba gerando um título, acaba gerando a força da lei para que você seja desincumbido daquele patrimônio, você seja, digamos assim, você sofra a evicção. Então, o que acontece? Não existe uma lei que diga, perde com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses ou 1 ano de atraso. Não. Depende muito do julgamento e da ação de execução. Por isso, converse com o seu advogado. Nesta sexta-feira, dia 23 de março, estará no Rio Grande do Sul o ministro do Desenvolvimento Social, que é o gaúcho Osmar Terra. Ele vem fazer entrega de leite em pó em 2 municípios. São doações de leite adquirido pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que vão beneficiar mais de 30 unidades da APAI do Rio Grande do Sul. As entregas serão feitas a essas associações, as APAIs, nas cidades de Estrela, Caxias do Sul e Passo Fundo. Mas no total serão 32 e vão atender um público de 4.000 pessoas até fazerem toda a entrega. Então agora as beneficiadas ou quem receberá são as APAIs desses 3 municípios que eu falei
falei. Estrela, Caxias do Sul e Passo Fundo. Eu tenho uma notícia aqui sobre o Michel Temer, que recebeu a ex-mulher do Gilmar Mendes, ministro esse famosíssimo, né? Agora eles viraram artistas, né? São todos grandes atores, né? Grandes atores com performances de Shakespeare, nas peças, né, dos dramas do Shakespeare, que aliás é um drama o Brasil, né? Ele tem essa mania, o Michel Temer, de receber as pessoas sem estarem na agenda. Eu acho que é um fetiche. Ele recebeu a dona Samantha Maia, que foi nomeada por ele conselheira da Itaipu Binacional em dezembro. Bom, o salário dos conselheiros é de R$27 mil por mês, o salário, não sei que deve ter alguns penduricalhos. Ela não é irmã de alguém importante? Eu acho que sim. Foi ex-mulher do Gilmar, eu não sei. Foi ex-mulher dele, tá. Apesar... Mas ela não é nada de ninguém importante. É atual, não? Ela até... Não, é esse. E eles se reúnem uma vez a cada 2 meses. Bom, o motivo do encontro o Temer não revela, mas a saída do Luiz Fernando Viana da presidência da Itaipu não deve ser, como diz aqui o Anselmo Góes, né, que é jornalista, não deve ser mera coincidência. Mera coincidência. Foi o fantasma que esteve aqui. Não, tem essa tal da Siri no meu telefone que eu tenho que acabar com a vida dela. Ela fica ouvindo as nossas coisas e repete. As mulheres, você foi muito rude comigo. Chamando de canalha? Tu acha? Você me interpelou assim de uma forma. Mas por que eu te interpelei? Não, ela conta pra. Não, mas tu sabe, então conta. Não sabe, eu também não sei, não fiz nada. Tu não sabe? Então, o que eu estava fazendo era abrindo. Sim, na hora que eu estava abrindo o programa, Chicantofani. E lá em cima todo mundo ouviu o barulho e não ouviu o que eu dizia. Ela ficou muito chateada. Então ela deve te dar um pouco mais de modos. Não, mas e respeitar as pessoas, principalmente o telespectador. Não, mas ela disse o seguinte, que esse tipo de atitude que a senhora faz comigo, a senhora não faz com o Vitorino. Ele desrespeitei. Mas foi bom, porque... Mas tu desrespeitou. Ontem, na hora do programa, quando eu comecei o programa, tu levantou e tirou uma mesa. Mas aquilo ali foi uma coisa que não teve a intenção. Não, e hoje o que era? Eu comecei o programa... Sim, mas tu sabe o barulho que faz um pirulito? Eu não sabia que fazia tanto assim. Desculpa, eu esqueci que tu não faz televisão. Mário, lê alguma coisa aí? Não, eu vou falar dos aniversariantes, então, né? O primeiro aniversariante, o grande ator Karl Malden, né? Que fez grandes filmes, recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante, teve uma carreira brilhante, fez mais de uma centena de filmes, né? E foi realmente... Nunca foi um protagonista, mas foi um coadjuvante de primeira. Marcel Marceau, que morreu em 2007, foi um ator e mímico francês de origem judaica. Esse Marcel Marceau, eu nunca tive o privilégio de assisti-lo, mas vi alguns filmes em que ele fazia suas mímicas e as suas interpretações. Era considerado um gênio na arte da mímica, na arte da imitação. Outro aniversariante de hoje é outra, né? A Mona Delacy. Mona Delacy é uma antiga atriz, ela nasceu em 1930, completando hoje 88 anos. Ela é mãe da Cristiane Torlone, né? Então aprendeu muita coisa dos palcos com a dona Mona Delacy. Lembra dela, né? May Britt, atriz... E, aliás, a Torlone é muito parecida com ela. Muito parecida com a mamãe. A May Britt é uma atriz sueca que está completando hoje 84 anos e que foi casada com Sam Davis Jr. Era uma mulher de 1,80 m de altura e o Sam Davis Jr., loira, de olhos azuis, sueca, e o Sam Davis Jr., que foi para mim um dos maiores cantores da história dos Estados Unidos, Rat Peck, junto com Sinatra, com Jim Martin, Peter Lawford, Joey Bishop e companhia. Ela tinha 1,80 m e ele tinha 1,55 m de altura. Uma coisa, parece que o cara tá pagando a mulher. Aí ele casa com ela e deu um escândalo. Já imagina a sociedade americana, um negro casado com uma loira, com uma sueca. Isso aí teve um grande problema de aceitação nos Estados Unidos, inclusive o Sinatra, que era o chefe, né? Ele chamou ele, eles brigaram, ficaram de mal. Pois o Sam Davis Jr., que era uma pessoa maravilhosa, foi lá, pediu perdão, beijou a mão dele, aquelas coisas lá daquela época, né? Mas ela foi considerada uma das mulheres, à época, mais bonitas do mundo. O Getúlio Cortes, cantor e compositor e músico brasileiro, fez muitas músicas, inclusive algumas gravadas pelo Roberto Carlos. Bruno Ganz é um ator suíço de fala alemã, parte alemã da Suíça, e que fez o filme
filme Os Últimos Dias de Hitler. Neste filme ele interpreta Hitler, considerado a maior ou uma das melhores interpretações do ditador alemão, do Hitler, Bruno Ganz. São cenas que fazem... Esse filme eu assisti e eles fizeram as réplicas, o Vitorino, dos Mercedes daquela época, que eu acho um novinho, brilhando, aqueles carros que eram fabricados pela Mercedes e que eram usados por Hitler, né? Momento que ele recebe a Straut, que era Jung, que era a sua secretária, menina ainda, que trabalhou, que deu depoimento para a realização deste filme. O George Benson, ator e cantor, músico americano, maravilhoso cantor George Benson. O Jorge Benjor, de aniversário hoje, um grande exemplo da música popular brasileira, com a sua malandragem, que fez o Fio Maravilha, que depois, em função do Fio ter ido embora, ficado na pior, foi trabalhar de garçom nos Estados Unidos e entra com ação na justiça contra ele. E ele é obrigado a mudar a música para Filho Maravilha. Mas a gente tem que trocar. Filho Maravilha. Que coisa horrível, né? Besteira que o cara fez, né? É o Henri Cristo, que diz ser a personificação de Jesus Cristo. A Lena Olin, que é outra atriz sueca de aniversário no dia de hoje. E também hoje é o falecimento de um dos maiores autores da Alemanha em todos os tempos, o senhor Johann von Goethe. Von Goethe, que escreveu algumas das mais memoráveis obras da literatura em língua alemã. Eu aqui é dono daquela rua ali, não aquela ruazinha tem homenagem ao senhor Goethe. Eu sei que era o dono da rua. Ele não quis dizer certo que vocês pegam no pé dele. Von Goethe. Von Goethe. Como é que é? Von Goethe. Já repetiu sobre... Alessandro Toledo diz o seguinte, presta atenção. Fiz meu curso técnico em Química na escola Dom Feliciano em Gravataí, que também forma profissionais para a indústria. E ele também diz o seguinte, disse mais cedo, o programa está muito bom, mas está muito pesado. Até certo ponto, revoltante. Hoje é o Dia Mundial da Água, uma fonte finita para a nossa sobrevivência. A ONU lançou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que apresenta entre as principais normas, a água faz parte do patrimônio do planeta. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. A água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico. Enfim, precisamos pedir para nossos gestores futuros terem mais atenção a nossos recursos hídricos da nossa cidade. Alessandro Toledo. É verdade. E o Brasil tem 15% da água potável do mundo. Imagina a cobiça internacional, né? Mas não tem noção, né? Que tem. Sim, uma riqueza. O Brasil é o país mais rico da Terra. As pessoas não entendem isso. Poderia ser se não roubassem tanto. Não, a propósito de roubar de novo, nós começamos o programa falando disso, vamos ter que terminar, porque só isso. Não para, gente. Não para porque tem gente presa, tem gente solta, o STF tá todo embananado, o não sei o que. E a roubalheira continua, e a falcatrua continua. Isso que o Gustavo Vitorino falou agora há pouco sobre as placas, a mudança de placas que ficou, ficou lá para depois, para não sei o quê. Era uma outra falcatrua, era um jeito de alguém se beneficiar, passar um dinheiro por fora e nós, os trouxas, pagarmos, porque nós íamos ter que trocar as placas dos nossos carros. E a renovação, Vitorino? Que também suspenderam. Também suspenderam. Claro que é outra falcatrua. Só pode ser. Eu estou perguntando Sabe, aqui, quer dizer, e só nós que pagamos conta, gente. Esse conselho, esse Denatran, como é que não foi extinto ou demitir todo mundo? Esse conselho de trânsito... Não, é Contran. É Contran. Não é Denatran, é Contran. Denatran é o órgão do Ministério dos Transportes. O Departamento Nacional de Trânsito. E Contran é o Conselho Federal de Trânsito, não é isso? Conselho Nacional. Bom, nos dois casos, para quem não sabe, o presidente do Contran é o mesmo presidente do Denatran, é Maurício... Fugiu o sobrenome, Maurício Alves. Maurício Alves. Não é meu parente, Esse não é meu nome do parente. rapaz. Mas enfim... Gente, está na hora de demitir esse cidadão e está na hora de esse conselho demitir todos os conselheiros, bota tudo gente nova, sem indicação política, técnicos, acabar com esse negócio e repassar todo mundo para o Ministério Federal para investigar. Porque é um absurdo isso ter que ser feito na ANAC, para a história das malas até agora. Claro!
né? Claro. E isso tem que... Sabe, Isso tá na hora. volta, né? Porque eles sabem que brasileiro tem memória curta. Agora veja com o exemplo que o STF deu hoje à tarde, qual é o freio que essa gente vai ter? Nenhum. Zero. Pode fazer o que bem quiser, se ajeitar, enriquecer. Foi julgado, condenado, tá feia a coisa. Vamos lá, vamos no STF. Habeas corpus preventivo. E tem que dar. Olha aqui o Adão Paulo Alves de Santa Maria, a respeito da visita do Lula, ele diz assim: pelo jeito que o senhor reitor e diretores das faculdades receberam o honrado senhor Lula, inclusive lhe pedindo favores, a universidade daqui, a exemplo daquela de Porto Alegre, criará um curso ou cadeiras sobre como saquear e falir um país e depois ludibriar a justiça para fugir à prisão. Afinal, não estamos no Brasil? Isso diz o santamariense Adão Paulo Alves. Parece que o valor da corrupção, no caso do triplex do Lula, girou em torno de 2 milhões. Pergunta: quanto já está custando a defesa do Lula? De onde estão saindo estes recursos? Cabe investigação? Perguntou o João Ele é muito Becker. rico, Não faz ideia, o Lula é um cara milionário, o PT é um partido que tem muito dinheiro. Não sabe Esses nem, sindicatos não interessa de onde vai sair. Os sindicatos estão se entupindo de dinheiro outra vez, porque a Justiça do Trabalho resolveu agora virar sindicalista, virou justiça, não é mais fazer justiça para o trabalhador, é para justiça dos sindicatos, né? A Justiça do Trabalho agora resolveu encher o sindicato de dinheiro de novo, e aí não vai faltar. Que falasse no começo do programa. Depois, quando a gente diz que a coisa está ideológica, ficam brabinhos, já porque Falando em ideológica, não cumpre a falando em lei. brabinho, o nosso telespectador Carlos Pauleto, lá no começo do programa, disse assim: Magda, por favor, dá um calmante para o Vitorino. Vitorino, ele vai ter um troço. Diz para ele que a decisão é preliminar e que ele pode, como é de extrema direita, torcer para a prisão do Lula. Abraços, Carlos Pauleto. Esse Carlos Pauleto entope a minha caixa de correio de mensagem todo dia. Ele é fake. Eu acho que é funcionário do PT. Não é, ele tem Não, eu acho que não existe, porque eu já pedi 2 vezes para ele parar de encher o meu saco, não fala mensagem assim. comunista lá para mim. Não, mas ele fica entupindo a caixa de mensagem comunista lá. Eu já pedi educadamente, não manda. O cara Bloqueia. É simples. Não, mas ele caixa de... Tu gosta de reinar, porque é só bloquear. Em todos os lugares a gente bloqueia as pessoas, Vitorino. Eu gosto de respeito. Sim, mas então se ele te falta com respeito, bloqueia. Mas se o senhor acha que eu sou de direita radical, o senhor é um comunista declarado, então... Estamos lá diferentes. A alta corte brasileira representa muito bem a baixa qualidade de luta e de caráter do povo brasileiro. Para toda regra, é exceção, não esqueçamos. Triste, mas acho que resume o que vimos hoje. Adoro a todos e minha mãe Solange. Gosto em especial da Magda, do Vitorino. Abraços a todos. Verônica Beninca, de Canoas. E eu esqueci desde ontem de dizer para vocês que nessa quarta-feira à tarde, eu fui tomar um café com umas amigas ali no Luna, ali na Freire Alemão, na Freire Alemão. E depois, na saída, encontrei uma telespectadora que chama Amélia, que mora ali naquela rua, que assiste o nosso programa todas as noites. E assiste os dois, assiste o das 19 e assiste o da meia-noite. É gostar de nós, né? E qual é o preferido dela? Vitorino. Que legal, obrigado. Vitorino. Obrigado pela gentileza. Falando nisso, a dona Arlete mandou hoje um abraço pro Marne Barcelos. Ela é fã do Marne Barcelos, dona Arlete, e a dona Arlete disse pro senhor só reavaliar um pouquinho seus conceitos sobre o Agnaldo Timóteo. O que eu disse do Timóteo? Eu falei que o Timóteo, eu vi ele ajudar muitas pessoas. É que tu conta a verdade, as pessoas não gostam de saber. As pessoas não precisam ser de todo ruim, as pessoas podem mudar também. Não, evidente. Né? E eu, para finalizar, tenho uma rápida notícia. Pode Vocês falar, lembram da viúva do milionário da Mega Sena? Lembram? Lembram? O cidadão, ele teve diabetes, não tinha as pernas. Me lembro daquele homem. E ganhou por 50 e tantos milhões na loteria naquela época, lá em Rio Bonito, que é uma bela cidade. Não foi aquele que a mulher... Isso. Então a mulher matou ele, ficou namorando um policial, lá, um assessor, um segurança dele, foi lá, matou essa coisa toda. Ele estava no boteco tomando uma cerveja, etc. E aí ela vem chutando isso e tal, mas a justiça negou habeas corpus, ela foi condenada a 20 anos de prisão, né? Ele teve tanta sorte em ganhar a Mega Sena e
e a mulher manda matá-lo. O dinheiro fez mal para ele. Fez mal para ele. Ganhar esse dinheiro todo custou a vida dele. Talvez estivesse vivo hoje. E tá aí essa negativa de habeas corpus, aí tá certo também. Essa tá certa. Com certeza. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Voltaremos nesta sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco.